Já parou para pensar por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que não estão realmente escritas no texto? É fascinante como algumas tradições estão tão profundamente enraizadas que as aceitamos como fatos. Hoje, quero explorar 6 tradições que muitos assumem ser bíblicas, mas que podem surpreendê-lo. Prepare seu coração, abra sua mente e tenha sua Bíblia à mão. Vamos embarcar juntos nesta jornada para diferenciar o que é realmente bíblico do que é apenas tradição. 1. O pecado original e a maçã. A imagem icônica de Eva mordendo uma maçã vermelha no Jardim do Éden é algo que ressoa com muitos devido às representações frequentes na arte, cinema e literatura. No entanto, você sabia que a Bíblia não especifica que o fruto era uma maçã? Em Gênesis 3:6, o texto se refere simplesmente a ele como fruto da árvore. O versículo diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Gênesis 3:6. Esse equívoco comum remonta à tradução da Bíblia Vulgata Latina, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Esse duplo sentido, combinado com o status simbólico da maçã na cultura romana, levou artistas e estudiosos medievais a adotá-la como símbolo da tentação. Na verdade, a mensagem central da narrativa bíblica não está no fruto específico, mas no ato de desobediência de Adão e Eva contra a ordem de Deus. Gênesis 2:16-17 declara claramente: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns especialistas sugerem que o fruto real pode ter sido uma romã, um figo ou talvez uma tâmara, tipos de frutos comuns no crescente fértil, onde se acredita que o Jardim do Éden estivesse localizado. Contudo, o mais importante é entender que o foco da história não é o fruto em si, mas as consequências de desobedecer a Deus. O verdadeiro fruto proibido simbolizava uma escolha, uma decisão de não confiar em Deus e, em vez disso, buscar sabedoria e poder por conta própria. Como destaca Romanos 5:19. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. A cena natalina familiar apresenta 3 reis magos com coroas douradas, viajando em camelos, guiados pela estrela de Belém, para oferecer presentes ao menino Jesus. No entanto, pode surpreender você saber que a Bíblia não especifica que eram 3, nem os descreve como reis, ou menciona seus nomes, Melquior, Gaspar e Baltazar. O que Mateus 2:1-2 realmente diz é: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O termo usado aqui, magos, vem do grego magoi, indicando que provavelmente eram astrônomos e estudiosos, possivelmente de regiões como a Pérsia ou Babilônia, conhecidas por sua expertise astrológica. A ideia de que eram reis é uma interpretação posterior, inspirada por profecias como Isaías 60, que fala de nações e reis sendo atraídos por uma luz brilhante. A suposição de que eram exatamente 3 magos provavelmente vem dos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Assim, o número exato dos magos permanece indeterminado. Poderiam ter sido 2 ou até 10, cada um trazendo partes dos 3 presentes. A Bíblia deixa esses detalhes abertos à interpretação. Outro aspecto intrigante, frequentemente ignorado, é que quando os magos chegaram ao seu destino, Jesus não estava em uma manjedoura, como comumente retratado. Mateus 2:11 esclarece: ao entrarem na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe. Note que eles encontraram Jesus em uma casa, não em um estábulo. Isso indica que os magos provavelmente chegaram vários meses ou até anos após o nascimento de Jesus. Os presentes que eles ofereceram também eram profundamente simbólicos. O ouro, reconhecendo sua realeza, o incenso, símbolo de sua divindade e do uso em adoração, e a mirra, geralmente usada em embalsamamentos, que prefigurava o sacrifício final de Jesus. Isso ecoa a profecia no Salmo 72, 10, 11, que fala de reis trazendo presentes e se prostrando diante dele, enfatizando ainda mais a importância da visita dos magos e dos presentes que trouxeram. Está achando essas percepções fascinantes? Deixe um comentário abaixo, compartilhando qual revelação mais surpreendeu você até agora, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que gosta de explorar mistérios bíblicos. Lembre-se, o principal ensinamento da história dos magos não é o número exato de visitantes ou se usavam coroas. O que realmente importa é que esses magos foram dos primeiros gentios a reconhecer e honrar Jesus como rei. Eles embarcaram em uma longa jornada, guiados por uma estrela e movidos pela fé para buscar e adorar o Salvador. Essa narrativa destaca o valor da persistência em buscar Jesus, não importa a distância. Como Jeremias 29:13 nos lembra, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. 3. O equívoco sobre Maria Madalena. Um equívoco comum sobre figuras bíblicas é que Maria Madalena era uma prostituta antes de encontrar Jesus. Essa narrativa foi retratada em filmes, literatura e até em ensinamentos religiosos. No entanto, é importante notar que não há base bíblica para essa afirmação. Então, qual é a verdade sobre Maria Madalena? Segundo Lucas 8:2, ela é descrita como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vinda de Magdala, uma cidade próspera ao lado do mar da Galileia, ela foi libertada por Jesus de profundas aflições demoníacas. O equívoco surge ao confundir sua história com a da mulher pecadora que ungiu Jesus com perfume, conforme descrito em Lucas 7:36-50, e com Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essas mulheres são indivíduos distintos, mas com o tempo foram erroneamente combinadas em uma única narrativa. Na verdade, Maria Madalena era uma seguidora devota de Jesus, presente em momentos cruciais de sua vida. Ela permaneceu ao lado dele na crucificação, João 19:25, participou de seu sepultamento, Marcos 15:47, e foi a primeira a testemunhar sua ressurreição, João 20:14-18. Notavelmente, ela foi encarregada de compartilhar a notícia mais importante, a ressurreição. Conforme narrado em João 20:17-18, Jesus lhe disse: "Vá a meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena então relatou esse encontro profundo, anunciando: "Eu vi o Senhor." A história de Maria Madalena é uma lição profunda de transformação e descoberta do propósito. Uma vez liberta, ela não apenas se dedicou a seguir Jesus, mas também se destacou como uma testemunha principal de seus ensinamentos. Refletindo sobre essa mudança, 2 Coríntios 5:17 declara: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Sua jornada destaca o valor que Jesus atribuía às mulheres em uma época em que seus papéis geralmente eram ignorados. Ele as acolheu como discípulas e confiou a elas responsabilidades fundamentais. A narrativa de Maria Madalena não depende de mitos ou invenções. Seu relato genuinamente bíblico já é por si só cativante. Sua transformação não foi de uma vida de pecado para o discipulado, mas de ser dominada por aflições espirituais para se tornar um farol de orientação espiritual.
Como expressa Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. 4. A data do Natal. Por que 25 de dezembro? Quando o dia 25 de dezembro se aproxima, todos se preparam para celebrar o Natal, decorando suas casas com árvores festivas, montando presépios e pendurando luzes brilhantes. No entanto, um fato curioso que você talvez não saiba é que a Bíblia não especifica essa data como o momento do nascimento de Jesus. Na verdade, há diversas pistas que sugerem que ele nasceu em outra estação. Para aprofundar isso, vejamos o relato bíblico sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2:8, encontramos uma pista significativa. Os pastores estavam nos campos à noite, cuidando de seus rebanhos. Compreender a importância desse detalhe exige algum conhecimento sobre o clima e as tradições em torno de Belém, na Judéia. Dezembro é tipicamente um período de frio intenso e chuvas fortes. Historicamente, os pastores não mantinham seus rebanhos ao ar livre durante as noites de inverno. Eles faziam isso de março a outubro, abrigando os animais nos meses mais frios para protegê-los do rigor do frio noturno. Outra evidência interessante está em Lucas 2:1-4, que descreve o censo decretado por César Augusto. O texto explica: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o mundo romano. Este foi o primeiro recenseamento realizado enquanto Quirínio era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de se alistar. Os romanos eram conhecidos por suas habilidades administrativas meticulosas, tornando improvável que programassem um censo durante o inverno, uma estação em que as estradas costumavam estar lamacentas e perigosas devido à chuva. A jornada seria particularmente desafiadora para grávidas como Maria. Então, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? A origem dessa data é bastante intrigante e remonta ao século IV d.C. Durante esse período, o Império Romano observava um importante feriado pagão conhecido como Dies Natalis Solis Invicti, ou o nascimento do Sol Invencível, que coincidia com 25 de dezembro. Esse festival era crucial, pois celebrava o solstício de inverno, o momento em que os dias começam a se alongar, simbolizando a vitória do Sol sobre as longas trevas do inverno. O dia era marcado por diversos símbolos, festas e trocas de presentes, refletindo a alegria da renovação e da luz. Quando o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, a Igreja enfrentou um grande desafio: lidar com os inúmeros festivais pagãos profundamente enraizados na cultura popular. A estratégia adotada foi redirecionar esses festivais pagãos, atribuindo-lhes um significado cristão. Em 350 d.C., o Papa Júlio I oficializou o dia 25 de dezembro como a celebração do nascimento de Jesus. Foi uma decisão estratégica, permitindo que a Igreja reutilizasse um festival amado em vez de tentar aboli-lo. O simbolismo era apropriado. Jesus, proclamado como a verdadeira luz do mundo, passou a ser celebrado na época em que a luz natural começava a recuperar os dias escuros do inverno. Além disso, há outras teorias fascinantes sobre por que o dia 25 de dezembro foi escolhido. Uma delas está ligada a uma antiga crença judaica de que os profetas foram concebidos e morreram no mesmo dia. Com tradições marcando a crucificação de Jesus em torno de 25 de março, deduziu-se que essa também poderia ser a data de sua concepção. Somando 9 meses a essa data, chega-se a 25 de dezembro. Os evangelhos fornecem mais pistas sobre o possível período real do nascimento de Jesus. De acordo com Lucas 1, João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus, oferece uma dica importante.
O texto menciona que Zacarias, pai de João, estava realizando suas funções no templo quando recebeu a notícia da gravidez de sua esposa Isabel. Analisando os cronogramas de serviço dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos deduzem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Discutir a festa dos tabernáculos revela um simbolismo profundo. João 1,14 afirma: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós", onde habitou traduz-se do grego como tabernaculou ou armou sua tenda. Se Jesus realmente nasceu durante essa festa, isso simbolizaria a presença de Deus entre seu povo. Outras pistas sobre as condições do nascimento de Jesus vêm de Lucas 2,7, que relata: "E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Durante grandes festas judaicas, Belém ficava cheia de peregrinos, tornando esse cenário mais plausível durante uma festa importante do que em um período mais tranquilo. Quais são seus pensamentos sobre essas informações? Deixe um comentário abaixo com o fato que mais chamou sua atenção e fique atento para mais detalhes interessantes. Curiosamente, os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus, concentrando-se em sua morte e ressurreição. Com o tempo, a celebração do Natal evoluiu, misturando várias tradições culturais. Diferentes tradições cristãs observam o Natal em datas distintas. A Igreja Ortodoxa o celebra em 6 de janeiro, conhecido como Epifania no Ocidente, enquanto algumas igrejas armênias celebram em 18 de janeiro. Notavelmente, até mesmo uma data inicialmente vinculada a tradições pagãs foi usada por Deus para disseminar o Evangelho, como refletido em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa data escolhida facilitou uma compreensão mais profunda de Jesus como a verdadeira luz do mundo. Número 5. A representação visual de Jesus. É interessante observar que, na maioria das obras de arte, Jesus é retratado de forma semelhante, com cabelos longos e castanhos, olhos claros, barba bem aparada e pele clara. No entanto, você pode se surpreender ao saber que a Bíblia não oferece nenhuma descrição detalhada da aparência física de Jesus. A única referência bíblica que alude vagamente a seus traços está em Isaías 53:2, que diz: "Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que nos agradasse." Essa descrição contrasta fortemente com as imagens convencionais que vemos frequentemente. Considerando que Jesus era um judeu do primeiro século, vindo do Oriente Médio, é mais provável que tivesse características típicas dos homens daquela região: pele mais escura, cabelos e olhos castanhos escuros e um porte físico mediano. A representação, que se tornou padrão nos tempos modernos, surgiu durante o Renascimento europeu, quando artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram retratos de Jesus que refletiam o contexto cultural deles, apresentando-o com traços europeus. Uma descoberta fascinante em uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, datada do século III, lança luz sobre a aparência dos judeus daquela época. Os murais encontrados ali sugerem que Jesus provavelmente se parecia mais com as figuras representadas nessas pinturas do que com aquelas retratadas na arte renascentista. De acordo com Filipenses 2:7, como explicado por Paulo, Jesus escolheu adotar uma aparência humilde, assumindo o papel de servo e nascendo como homem. Sua escolha de parecer comum fazia parte de sua missão de se conectar com a humanidade. Na cultura de sua época, era comum que os homens usassem cabelos curtos, e Paulo reforça isso em 1 Coríntios 11:14, ao questionar a adequação de cabelos longos para os homens, o que sugere que Jesus provavelmente tinha cabelos curtos, ao contrário das representações tradicionais em muitas obras de arte.
Como carpinteiro, ou tecton, que também pode ser traduzido como construtor ou artesão, Jesus teria desenvolvido um físico robusto devido ao trabalho manual. Sua resistência para suportar os severos açoites antes da crucificação indica uma força física considerável. Curiosamente, a ausência de descrições físicas detalhadas de Jesus nas Escrituras enfatiza que seus ensinamentos e sacrifício transcendem qualquer característica física. Isso está alinhado com a mensagem de Gálatas 3:28, que declara que em Jesus não há distinção entre judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, destacando a universalidade de sua mensagem. Hoje, cientistas forenses tentaram recriar como seria um homem judeu típico da Judéia no primeiro século. Suas descobertas retratam um homem de porte médio, com cerca de 1,70 m de altura, pele escura queimada pelo sol, cabelos curtos e escuros e uma barba, conforme as normas da época. 6. A representação bíblica dos anjos. Quanto aos anjos, nossa imagem comum os retrata como seres majestosos, com grandes asas brancas e halos dourados brilhantes. Essa visão é predominante na arte, no cinema e nas decorações de festas. No entanto, a descrição bíblica dos anjos é bastante diferente. Tipicamente, anjos são descritos como parecendo homens comuns. Por exemplo, em Gênesis 18, quando 3 anjos visitam Abraão, eles aparecem de forma tão comum que Abraão inicialmente os percebe como simples viajantes. Hebreus 13:2 reforça essa ideia, aconselhando: não se esqueçam de praticar a hospitalidade, pois, sem o saber, alguns acolheram anjos. Nas Escrituras, anjos com asas são especificamente mencionados apenas como querubins e serafins. Os serafins são descritos em Isaías 6:2 como tendo 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Os querubins, frequentemente associados a configurações religiosas, como o tabernáculo e o templo, possuem 2 asas e são significativamente diferentes dos anjinhos infantis frequentemente representados. O conceito de halos não é encontrado na Bíblia. Essa imagem originou-se da arte greco-romana, onde círculos de luz simbolizavam divindade ou habilidades sobrenaturais. Na Bíblia, encontros com anjos geralmente provocam medo. Por exemplo, em Lucas 2:9, os pastores reagem com terror ao verem um anjo, levando o anjo a tranquilizá-los. Não tenham medo. A Bíblia descreve uma ordem estruturada de anjos, incluindo arcanjos como Miguel, mencionado em Judas 1:9, querubins que protegem o jardim do Éden, como observado em Gênesis 3:24, e serafins posicionados ao redor do trono de Deus, em Isaías 6. Cada grupo serve a propósitos distintos. O anjo Gabriel, conhecido por suas aparições a Daniel no Antigo Testamento e a Maria no Novo, nunca é descrito com asas. Em Daniel 9:21, ele é simplesmente referido como o homem Gabriel, e sua visitação a Maria, em Lucas 1, não menciona asas ou halo. A representação de anjos com asas na arte medieval moldou significativamente as percepções contemporâneas, ilustrando-os com asas para enfatizar sua essência celestial e sua capacidade de transitar entre o céu e a terra. Halos foram incorporados para simbolizar santidade e brilho divino. No entanto, o relato bíblico em Apocalipse oferece uma descrição marcadamente diferente. Apocalipse 10:1 descreve um anjo imponente vestido com uma nuvem, coroado com um arco-íris, com o rosto brilhando como o sol e pernas semelhantes a colunas de fogo. Os anjos são descritos na Bíblia como entidades espirituais poderosas e mensageiros divinos. Como observado em Hebreus 1:14, são apresentados como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação.
Ao longo das Escrituras, os anjos intervêm em momentos cruciais. Impedem Abraão de sacrificar Isaque em Gênesis 22. Lutam com Jacó em Gênesis 32 e resgatam Pedro da prisão em Atos 12. Nessas narrativas, não há referência a asas ou halos. O foco está em suas missões e mensagens divinas. Curiosamente, a presença impressionante dos anjos às vezes levava as pessoas a adorá-los por engano. Em Apocalipse 22:8, quando João tenta adorar um anjo, ele o repreende imediatamente dizendo: "Veja, não faça isso, adore a Deus." Além disso, os anjos são retratados como parte de exércitos celestiais. Um exemplo notável ocorre em 2 Reis 6:17, onde após a oração de Eliseu, seu servo vê um monte cercado por cavalos e carros de fogo. Um contraste marcante com as representações artísticas comuns de anjos tocando harpas de maneira gentil. É revelador saber que os anjos, apesar de seu poder, não são oniscientes. Jesus afirma explicitamente em Mateus 24:36 que nem mesmo os anjos sabem o tempo de seu retorno, destacando suas limitações apesar de sua origem divina. A Bíblia também revela números impressionantes de anjos, descrevendo uma imensa força celestial. Hebreus 12:22 menciona milhares e milhares de anjos, e a visão de João, em Apocalipse 5:11, inclui milhões e milhares de milhares deles. Importante, os anjos são representados como servos divinos encarregados por Deus de nos ajudar em nossa jornada espiritual. O Salmo 91:11 nos tranquiliza: "Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos." Isso nos leva à conclusão de nossa série sobre 6 equívocos surpreendentes comumente associados ao conteúdo bíblico. Se você achou essas informações tão esclarecedoras quanto eu, não hesite em compartilhar este vídeo com pelo menos 3 amigos que também possam se beneficiar dessas verdades. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Lembre-se, é mais importante compreender as verdades na Palavra de Deus do que se apegar a meras tradições. Ecoando as palavras de Jesus em João 8:32, "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.